Olá, eu sou o Breno e nós vamos para mais uma aula do Evangelho de João. Agora nós vamos falar sobre João, capítulo de número 3. Se você ainda não se inscreveu, inscreva aqui embaixo, deixe as suas dúvidas aqui ou no meu Instagram, @pastorbrenofonseca, e eu quero e vou te responder. Se prepare, porque estamos estudando a Bíblia juntos e muita coisa está sendo desvendada, porque esse é um capítulo importantíssimo. Vamos lá! João capítulo de número 3, versículo de número 1, eu dividi em dois blocos para que a gente possa compreender bem o que está sendo dito no texto. Mas eu quero enfatizar mais uma vez, esse é um capítulo muito importante, então por favor, preste o máximo de atenção que você conseguir, porque nós vamos aprender muito a partir de agora. Vamos lá. João capítulo 3, versículo de número 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus o enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Pergunta Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele fez a vontade de Deus. Então, vamos lá. João 3 é um capítulo complexo, que eu não quero me aprofundar nas questões teológicas e complexas desse capítulo, porque a minha função e o meu propósito aqui é descomplicar a Bíblia para você e torná-la o mais fácil possível para a sua compreensão. Mas eu preciso dizer que João, capítulo de número 3, é todo sobre salvação. Esse livro, esse capítulo, do seu primeiro versículo até seu último versículo, fala sobre salvação, sobre os meios, sobre como acontece, sobre como surge. Ele vem nos explicando extraordinariamente como a salvação acontece. Para isso, João vem falando de Nicodemos. E Nicodemos é uma figura importantíssima no meio dos judeus, porque Nicodemos é um mestre dos fariseus. Fariseus eram os homens que passavam uma vida inteira estudando para eles poderem fiscalizarem aqueles que cumpriam ou não a lei de Deus. Então, ninguém
talvez mais que eles e os escribas, os fariseus e escribas, conheciam tão bem a palavra de Deus quanto esses dois partidos políticos. Então, os fariseus eram esses homens que andavam pelas ruas, que andavam pelas sinagogas, pelos templos, julgando as pessoas, falando o que estava certo, o que estava errado, de acordo com a lei e etc. E um dos principais, o mestre, o grande professor dos fariseus, que é muito conhecido, o Nicodemos, começa a receber notícias de Jesus o tempo todo. Eu imagino que um chega e fala, olha, o cara fez a água virar vinho, olha, o cara começou a transformar a vida do povo, começou a pregar e etc. E Nicodemos começa a ouvir aquilo, e como ele é líder dos fariseus, então todo mundo sempre está trazendo uma novidade para ele. Quando ele ouve falar essas coisas, uma coisinha arde no coração dele, como quem diz, eu acho que o Messias está entre nós. Eu acho que esse tal de Jesus que as pessoas estão contando tantos os milagres é o Cristo, porque no Antigo Testamento, depois de anos e anos estudando, sei lá, talvez 50 anos, 40 anos estudando o Antigo Testamento, eu tô ligando os pontos e me parece muito que esse Jesus é o Cristo que nós estamos esperando. Então Nicodemos, por ser tão famoso, por ser tão bem sucedido como fariseu, ele não podia se encontrar com Jesus no meio do povo, porque seria criticado, mal falado, porque os fariseus estavam contra Jesus, eles não eram a favor de Jesus. Então Nicodemos teve que esperar a noite chegar, as pessoas se recolherem em suas casas para ele secretamente ir até Jesus para poder conversar com ele. Então Nicodemos chega até Jesus e ele já chega afirmando uma coisa, mestre, nós já ficamos sabendo que Deus enviou você para ensinar a gente coisas que a gente não consegue entender. Seus sinais são provas de que Deus está com você. Então, quando ele fala sinais, os milagres, maravilhas, as pregações, tudo que tem acontecido ao redor de Jesus são o que ele chama de sinais. E Jesus já rebate, Jesus já responde Nicodemos, sabendo quem Nicodemos é, sabendo de tudo. Jesus já diz, e eu imagino paixão nos seus olhares, amor no seu olhar, dizendo, Nicodemos, eu preciso te dizer uma coisa por definitivo. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, Nicodemos se perde nesse momento. Ele fica confuso, porque em toda a teologia que Nicodemos passou uma vida inteira estudando, ele nunca escutou algo parecido. Em tudo que Nicodemos estudou e leu, ele nunca viu ninguém falando nada parecido com isso. Nascer de novo. E ele se confunde tanto que ele já para e fica pensando, será que eu tenho que voltar para dentro da barriga da minha mãe? Mas eu sou velho, minha mãe já não consegue, como é que eu vou voltar para dentro? E a mente dele começa a borbulhar, porque eu imagino Nicodemos como um professor. E todo mundo que tem o dom de ensinar, sempre é muito questionador. Então quer entender sempre os mínimos detalhes de alguma coisa. Então Nicodemos fica pensando, eu imagino Nicodemos questionando a si mesmo, como é que isso pode acontecer? Eu creio que esse Jesus aqui é um cara que foi enviado por Deus, e eu preciso entender, eu tenho que voltar para dentro da minha mãe. Enquanto ele estava com essa dúvida tremenda, Jesus vem respondendo ele dizendo, olha, eu lhe digo a verdade. Vou até colocar aqui para você, essa parte de vermelho, versículo 5. Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O que estava difícil piorou para Nicodemos. Então Jesus fala, é necessário nascer de novo. Ele fala, putz, como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus vem com outra coisa que ao invés de facilitar parece que dificulta para ele. E é necessário nascer da água e do Espírito. E Nicodemos traz mais questionamentos, Nicodemos não consegue entender, e a pergunta dele lá no versículo 9 é, como é que isso pode acontecer? Eu não estou conseguindo compreender. Eu que passei tantos anos ensinando, agora preciso entender, porque é muito complicado para mim. E Jesus responde para ele, você é um professor e não sabe o que eu estou falando? Você não sabe do que eu estou dizendo? Você que é um cara que ensina tantos, não sabe o que eu estou ensinando para você? Então, vem tendo esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, e aí Jesus chega no momento em que ele fala que como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha que interessante isso aqui. Isso é João, capítulo de número 3, versículo de número 14. Deixa eu te explicar algo bem rápido aqui. No Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos uma figura muito importante, tirando o Gênesis, a figura de Moisés, que foi um homem que Deus usou para falar muito com o povo. E teve um tempo que o povo de Deus começou a ser atacado por umas serpentes.
no meio do deserto, e quem essa serpente mordia, elas inoculavam veneno nessa pessoa e ela morria. E o povo desesperado correu para Moisés e falou: Moisés, você precisa ajudar a gente. O negócio aqui tá feio, tá todo mundo morrendo. Você precisa fazer algo por isso. A gente precisa se livrar dessas serpentes que tá matando todo mundo. Então, Moisés vai buscar a Deus uma forma de resolver isso e Deus dá uma direção para ele. E qual que é a direção que Deus dá para Moisés? Para ele pegar uma serpente de bronze, colocar numa estaca e levantar ela. Levantar essa serpente numa estaca. E todo mundo que olhasse para essa serpente, eles seriam curados. O veneno seria arrancado deles. Eles não morreriam. As serpentes se desfizeram, as serpentes foram embora e esse povo foi salvo das serpentes. Isso aqui, presta atenção, se esse capítulo é sobre salvação, absolutamente tudo que está aqui é sobre salvação também. Então, olha que lindo o que está sendo dito aqui. Olha que maravilhoso que está sendo dito. Porque assim como Moisés levantou uma serpente para que os outros fossem salvos ao olhar para ele, ao acreditar que aquela serpente podia curá-los, da mesma forma, Jesus está fazendo referência a si. Jesus está falando, sabe quando Moisés lá levantou uma serpente e aquela serpente tirou o veneno que matava aquelas pessoas? Eu sou essa serpente. Eu também sou como aquela serpente de bronze, porque eu vou ser levantado numa estaca, a cruz. Eu também serei levantado. E ao ser levantado, as pessoas que olharem para mim, elas também serão curadas de um veneno mortal. Que veneno? O pecado. O pecado que tem uma taxa de mortalidade de 100%. Porque todo mundo que pertence ao pecado certamente morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Que morte, Breno? Inferno. A morte é eterna. O sofrimento é eterno. Então, Jesus é como essa serpente do deserto que Moisés usou. Jesus é aquele que vem para tirar o veneno, o pecado da vida das pessoas e salvá-las dessa condenação eterna, levando elas para o desfrute eterno. Tá aqui na palavra, tá aqui escrito. Só estou explicando o que aconteceu para a gente poder entender. Então, o versículo de número 16 é talvez aí um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia, João 3,16. De toda a Bíblia, esse é um dos versículos mais importantes. Se tem alguns versículos que você tem que ter de cor e salteado na sua mente, no seu coração, esse talvez esteja no topo da lista. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? Aqui, esse versículo, ele aparece imediatamente após a falar sobre a serpente. Então, muitas das vezes nós estudamos os versículos isolados e as coisas não fazem tanto sentido, mas agora a gente está estudando o texto inteiro. Então, quando Jesus fala da serpente, ele está falando sobre salvação. Aí, logo de imediato, o versículo mais importante da Bíblia aparece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresça, ou seja, que olhar para aquela serpente de bronze, tenha a vida eterna. Então, essa estruturação, esse texto vem trazendo essa construção que Jesus quer mostrar para todos, e Jesus vai terminar essa primeira parte de ensino, né? Talvez seja uma das primeiras pregações, uma das mais importantes pregações de Jesus, é esses primeiros 21 versículos aqui, e aí ele vem terminar com essa parte que eu deixei grifada, que ele fala assim, não há condenação alguma para quem crê nele. Nele quem? Nele Jesus, para quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Olha isso, cara. Olha que importante isso. Olha que capítulo necessário. Um capítulo que vem nos ensinar sobre salvação. Então, o contexto que está acontecendo aqui é exatamente isso. É Jesus conversando com Nicodemos, discutindo com Nicodemos, ensinando a Nicodemos, e esse capítulo, do primeiro ao último versículo, fala sobre salvação, 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 salvação. É isso que é o de mais importante aqui. Então a primeira coisa que nós podemos aprender no primeiro bloco é que nós precisamos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo é sobre salvação. É sobre regeneração. E Nicodemos está tentando perguntar para Jesus como é que ele pode fazer para ser salvo. Jesus, o que eu faço para ser salvo? Não, me conta aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na minha mãe? Eu tenho que abrir mão? O que eu tenho que fazer? Jesus vai dizer, você não tem que fazer nada.
Você não precisa fazer nada para ser salvo. Porque a salvação não é você quem decidiu ser salvo. Foi eu e o meu pai que decidiu que quer salvar você. Então não é sobre o que você faz, é sobre o que o Pai decidiu sobre você. Não é sobre o que você tem, mas é sobre quem Deus é. Então a salvação é isso. É necessário nascer de novo. Jesus está dizendo aqui claramente, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Como assim? Se você não é salvo, você não vai para o céu. Se você realmente não passar por esse novo nascimento, você não vai para o céu. Você não vai ver o reino de Deus. Não existe outra forma. Você não tem como você chegar no céu de rabeirão, pegando rabeirão no ônibus da salvação de alguém. Pegando rabeirão na carruagem de fogo de Elias. Não tem como. Você precisa ser salvo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser salvo. E eu preciso te explicar que salvação ela não depende de você. Não é seu, não é você que deseja, não é você que faz alguma coisa para ser salvo, não tem como. Aí Jesus vem tentando explicar isso, dizendo assim, porque para nascer de novo, deixa eu até mostrar o texto para você, eu lhe digo a verdade, esse que tá de vermelho, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou seja, ninguém pode ser salvo, sem nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água e do Espírito é uma discussão teológica muito profunda. O objetivo do nosso canal, o objetivo dos nossos ensinos, não é trazer questões teológicas tão profundas. Então eu tive que trabalhar muito para que eu conseguisse simplificar isso aqui para nós, para que nós possamos aprender. Porque muito em breve, como você já vai estar aprendendo muita coisa, isso daqui você vai conseguir escutar outros teólogos, ler livros, compreender a Bíblia e conseguir entender de forma complexa o que isso está dizendo. Mas por agora, o que eu preciso explicar para você da forma mais simples possível é que isso faz referência ao derramamento do Espírito Santo sobre todos. Quando em Ezequiel fala que o Espírito vai ser derramado, que haverá água, porque a água representa o Espírito. Então, quando ele fala que é necessário você nascer da água e do Espírito, faz referência à mesma coisa, a única coisa. A água refere-se ao Espírito no Antigo Testamento. Então é o derramamento do Espírito em nós. E esse derramamento do Espírito, nós falamos sobre isso no primeiro vídeo, que Jesus fala sobre a salvação. Que ele é o único capaz, João Batista diz que Jesus é o único capaz de nos batizar com o Espírito Santo. Onde nós receberemos o Espírito Santo, que no Antigo Testamento é falado como água, representado como água. Eles, no Antigo Testamento, ao invés de falar o Espírito Santo, eles falam, vocês receberão as águas da renovação, a água do Espírito. Então isso fala sobre essa salvação. Você vai receber essa salvação, ela faz referência ao derramamento do Espírito. O batismo que Jesus geraria a partir da sua morte, que é o batismo da salvação, que é o que nos faz ser salvos, o batismo do Espírito Santo, ele sela o Espírito Santo dentro daqueles que foram salvos, criando uma coisa então chamada regeneração. E ele fala que você precisa nascer da água do Espírito, você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa ser uma nova pessoa para entrar no reino de Deus. Porque a pessoa que você é hoje, ela é dominada pelo pecado. Você hoje é uma pessoa dominada pelo pecado. Todos os que não são salvos são dominados pelo pecado. Mas nós só deixamos de ser dominados pelo pecado quando de fato somos salvos, somos lavados por essa água, pelo Espírito. Isso na Bíblia é chamado de regeneração, onde o velho homem morre e o novo homem nasce. É dado a vida a um novo homem. Então, é isso que a Bíblia quer dizer, é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos quando ele vem falando sobre esse nascer da água e do Espírito. Então, nós precisamos entender que a salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus, e é Deus quem quer nos salvar. Nós precisamos, então, após a salvação, ser regenerados, trocados, tudo nosso vai ser novo, e nós precisamos ser uma nova criatura. Isso é um fato. Você não faz coisas boas para ser salvo. Você faz coisas boas porque é salvo. Eu vou repetir, eu espero que você guarde isso no seu coração. Você não começa a fazer coisas boas no seu dia a dia ou com pessoas para que Deus olhe para você e fale, nossa, que pessoa boazinha, vou salvar esse cara, porque ele é muito gente boa. Não.
Primeiro Deus tem que fazer a obra da regeneração. Primeiro ele tem que te salvar. Primeiro ele tem que te lavar com as águas purificadoras do Espírito Santo. E após ele te salvar, após isso acontecer, aí então você começará a produzir bons frutos. Mas nenhum bom fruto será produzido antes disso. Antes que você de fato seja regenerado e lavado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, uma complicação aqui é porque Nicodemos era mestre, seguia a lei, vestia as roupas certas, andava com as pessoas certas, falava as coisas certas, lia os livros certos. E Nicodemos não entendia sobre salvação. É como se Nicodemos estava tentando usar o que ele fazia para ser salvo. Então, cargo na igreja não vai te fazer ser salvo. Roupa de crente não vai te fazer ser salvo. Ler a Bíblia ou conhecer a Bíblia não vai te fazer salvo. Não, não mesmo. Nada disso vai te fazer ser salvo. Ser membro de uma igreja não te faz ser salvo. O que te faz ser salvo é nascer de novo. É Jesus te chamar, você confessar a Ele, o Espírito Santo te batizar, trazendo um lavar regenerador, para que você então se torne uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. É isso. É isso. As suas obras não te salvam. Mas eu sou bonzinho, mas eu dou cesta básica, mas e não é sobre isso. Não é sobre quão bom você é, mas é sobre quão bom Deus de verdade é. E só Ele pode salvar você. Então Nicodemos, Jesus está tentando dar uma mensagem para Nicodemos, eu não quero saber o que você faz. Nicodemos, eu não quero saber o quão bom você é. Eu quero te dizer uma coisa, você nasceu de novo? Não, mas eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu congrego, eu ajudo o meu pastor. Nicodemos, eu não estou te perguntando o que você faz, eu estou perguntando, você nasceu de novo? Não, Senhor, eu nem sei o que é isso. Então, quando você nascer de novo, então você será salvo e você será livrado da ira. Então, o propósito de Jesus aqui é esse. Deus amou o mundo, pegou o seu filho e entregou o seu filho. E quando Deus entregou seu filho, quem acreditar nesse filho será salvo. Não irá para o inferno, mas viverá a eternidade com Deus, na glória de Deus, vivendo dele, por ele e para ele. Então, essa primeira estrutura de bloco aqui, ele vem para nos ensinar isso. E eu espero muito que você compreenda isso. Eu espero muito que você saiba que nada do que você faz pode te salvar. Você não é bom o suficiente para isso. Mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele sim, vai te lavar e te regenerar. Agora nós vamos para o segundo bloco. E o segundo bloco eu nomeei de inveja. E algo muito esquisito começa a acontecer aqui. Versículo de número 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com os seus discípulos batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Então, o evangelista João está dando aqui um spoiler para a gente que João Batista vai ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o senhor encontrou, ou seja, João, o Jesus, o cara lá daquele dia do batismo, que aconteceu aquelas coisas lá, que você encontrou lá no Rio de Jordão, aquele de quem o senhor deu testemunho, ele também está batizando. Tipo, o cara tá roubando seu ministério. Olha, esse tal de Jesus, você que batizou ele, você que ajudou ele, o cara tá roubando seu ministério. Tá todo mundo indo até ele. Isso aqui é um exagero. Eles estão exagerando nessa parte para ver se conseguem botar João contra Jesus aqui. Todos estão indo até ele, só que não tá todo mundo indo até ele, até porque fala que muitas pessoas iam para João também para serem batizados por João. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. E o povo ia até João para ser batizado por João. Então, versículo 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedido do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para Cristo. É o noivo que se casa com a noiva. Um amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Traduzindo, eu sou o amigo do cara, eu não sou o cara, eu sou o amigo do cara.
E quando eu vejo o cara dando certo, eu tô aqui só para aplaudir, porque eu não sou ninguém. Ele que é o cara, é ele que é o Cristo. Versículo de número 30, ele deve se tornar cada vez menor, e eu cada vez menor. Aqui, geralmente é aplicado o versículo, é necessário que ele cresça e eu diminua. O que João está dizendo? Olha que interessante, por favor, presta atenção nisso. João estava crescendo, deixa eu mudar isso aqui. João estava crescendo, pregando, batizando, etc, etc. E Jesus veio para trilhar o seu ministério. Quando João encontra Jesus e batiza Jesus, a coisa muda de lugar. Jesus começa a crescer e João começa a desaparecer. Porque a nossa vida ela é assim. Quanto mais a gente serve a Cristo, mais a gente deve diminuir e Jesus deve crescer. Então João já está deixando claro, falando, gente, então tá tudo certo. Se eu tô saindo de cena e tá todo mundo indo atrás de Jesus, se eu tô deixando de ser famoso e Jesus tá se tornando famoso, então o meu ministério tá dando certo. Graças a Deus o meu ministério deu certo, porque a cada dia que passa eu diminuo e Jesus tá crescendo. Então, tudo que eu tinha para fazer aqui tá dando certo. Versículo 31. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos das coisas terrenas, mas ele veio do céu e ele é superior a todo mundo. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz? Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos do Filho. O Pai ama Jesus, Deus ama Jesus e entregou tudo nas mãos de Jesus. Aí vem esse versículo importantíssimo que encerra o capítulo de número 3. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Sabe o que João está fazendo aqui? João está reafirmando o versículo de número 16. Ele está reafirmando. Só que João não estava lá quando Jesus estava conversando com Nicodemos. Então, o mesmo Espírito que está em Jesus também está trabalhando através de João aqui agora. Olha que lindo isso. No mesmo capítulo, aí vem João e fala: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. E a ira de Deus se permanece para sempre. Traduzindo, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Você vai ter a vida eterna. Se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, você não é um homem salvo, não tem problema, seu destino já está resolvido. Você vai provar a ira de Deus para todo o sempre. Então, aqui João Batista vem... Cara, é muito extraordinário, assim. Sério, é muito extraordinário. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E eu espero que você esteja começando a amar a Bíblia como eu amo. Olha que legal, no primeiro bloco, Jesus está conversando com Nicodemos numa noite, dentro de uma casa, escondido, estão conversando ali. E tudo que Jesus falou para Nicodemos, João Batista vai falar com os seus discípulos a mesma coisa. O Espírito testificando que João Batista de fato só preparou o caminho, que João Batista está sendo guiado pelo Espírito de Deus, para que ele possa exaltar o nome de Jesus. Olha que lindo, cara, o João Batista, sem saber, replicando o discurso do Todo-Poderoso de Jesus. E ele está construindo isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, duas coisas nós vamos aprender importantíssimas aqui. Primeira coisa desse segundo bloco, nós vamos entender que os discípulos de João Batista estavam com inveja de Jesus. Porque eles não queriam que João saísse de cena. Eles não queriam que João, o Batista, ficasse em segundo plano, porque até então João Batista era um dos caras mais famosos, todo mundo ia até João Batista, todo mundo. Então, o que os caras estavam pensando? Se João Batista perde a fama dele, a gente também vai perder. Então, nós precisamos resolver um negócio aqui. Nós precisamos abrir o olho de João, porque esse tal de Jesus vai roubar o ministério de João. Nós precisamos, e quando se trata de ministério, quem deve crescer é Jesus, e todos os outros devem diminuir. Cara, quantas vezes eu vi, talvez você já tenha visto, pastores brigando por púlpito, altar, pregação, microfone.
É engraçado que as pessoas brigam com isso, mas ninguém quer ir pro sertão, ninguém quer ir pra China, ninguém quer ir pra Coreia do Norte pregar a palavra de Deus, onde não vai ter fama, mas que muito provavelmente vai morrer. Engraçado, porque a gente luta e chora, nós lutamos e choramos pela fama, mas nós não lutamos e choramos pelas almas. E os caras estavam dizendo, João, mano, você vai fazer nada. O cara tá roubando seu ministério. O cara tá chegando aí, tá achando que ele é o cara. Nós temos que fazer alguma coisa, João. João falou, fazer o quê? O que vocês querem fazer? Ele é Deus. Eu tô aqui por causa dele. Tudo aqui é por causa dele. E tá tudo certo. Eu tô desaparecendo e ele tá aparecendo. Tá tudo certo. Hoje ele que tá pregando nesse congresso. Tá tudo certo. Eu não tenho problema com isso. Uma vez eu escutei um cantor muito famoso no Brasil contando algo extraordinário, que ele é muito famoso, ele é um cantor extraordinário hoje no Brasil, e ele falou que ele passou muitos anos da vida dele na igreja enrolando cabo ali, a banda vinha e antes de tocar, ele chegava 2 horas antes na igreja e desenrolava cabo, arrumava instrumento, deixava tudo pronto pra banda. Aí a banda chegava, tocava, fazia e ia embora. Aí ele ficava 2 horas depois do culto enrolando cabo, guardando os instrumentos, deixando tudo pronto. E ele disse que a oração dele era: Deus, por quê? Eu canto melhor que eles, eu toco melhor que eles, por que são esses que estão lá e não sou eu? E aí Deus deu uma resposta pra ele, que eu tomei isso pra minha vida, eu espero que você tome isso pra sua vida, pro seu ministério. Ele disse que a resposta de Deus pra ele foi: sabe por que não é você que tá no altar cantando, tocando? Sabe por que não é você? Porque eu quero entender o que eu tô fazendo de errado. Ele falou: porque ainda não preciso de você. Eu não preciso de você. Ainda não é chegado o seu tempo. Ainda não é o momento de você viver o seu ministério. Calma, é o momento deles. No seu momento eu vou resolver com você. E eu não preciso que eles saiam para que você entre. Porque o reino de Deus não é necessário que um caia para que o outro cresça. Isso marcou a minha vida. Sabe, João tá dizendo, gente, eu tive o tempo em que Deus quis me usar para um tempo específico. Agora acabou. Agora é Cristo. E eu concordo com isso. Eu tô de acordo. É isso. Porque tudo que eu fiz foi preparar o caminho para Cristo. E se tá vindo alguém muito maior depois de mim, glória a Deus por isso. Eu cumpri o meu papel. E a coisa que eu preciso ensinar para vocês agora é: respeitem o ministério dos outros. Segunda coisa, e a gente termina aqui já: o sucesso dos outros revelam quem nós somos de verdade. Vou repetir. O sucesso dos outros revelam quem nós somos de verdade. Posta essa frase no seu Twitter, no seu Instagram, não para os outros verem, mas para você mesmo ver. Para você, quando estiver mexendo lá nas redes sociais, dar de cara com sua frase e lembrar-se disso. As pessoas se revelam quando as outras pessoas perto delas começam a fazer sucesso. Os caras estavam todos bons. Não, João, a gente quer te servir, cara. Vamos andar com você. O que você quer que a gente... Batizar? Não, deixa que a gente batiza. Pode deixar, a gente se molha, a gente entra dentro do rio, nós vamos fazer tudo. Eu imagino o João dizendo: não, esses caras são bonzinhos demais. Olha que menina boa. Nossa, cara, o povo me servindo aqui. Glória a Deus por isso. Aí Jesus começa a fazer sucesso. E a pessoa de verdade se revela. Eles estão dizendo: você vai deixar Jesus tomar o sucesso? Bom, o sucesso era nosso. Era a gente que tem que estar aqui. Porque o sucesso faz isso. O sucesso dos outros revela quem nós somos, de verdade. Você se alegra com o sucesso dos outros ou você se entristece com o sucesso dos outros? O ministério de alguém que está dando certo é alegria para você ou é tristeza para você? Som do seu coração, tá? Ninguém precisa saber disso, não. Você tá com inveja de alguém? Ou você tá glorificando porque Deus tá usando alguém nesse momento e não tanto você? Eu espero que essa mensagem fique grudada no seu coração. E eu espero que toda inveja caia por terra em nome de Jesus. E que Deus seja glorificado. É necessário que Ele cresça e eu diminua. E que eu possa ser escada para os meus irmãos. E quando Deus começar a levantar os meus irmãos, aquele cara que era você que ensinava ele, era você que ajudava ele, e hoje ele está maior que você, glória a Deus, você deu certo. Você cumpriu o seu ministério. Chega. Talvez você não pregue para 1 milhão de pessoas. Talvez você pregue para 1. Mas esse 1 vai pregar para 1 milhão de pessoas. Então, tá tudo certo. Deus chamou cada um para o seu propósito. Cumpra o seu e aplauda o que agora está cumprindo o ministério dele. Que o Senhor possa falar com você nessa mensagem. João 3, o capítulo que fala sobre a salvação. Eu espero você no próximo capítulo, no próximo vídeo, João, capítulo de número 4. Deus abençoe você,
seus negócios, sua família, sua saúde, onde você colocar os pés e as mãos serão abençoados em nome de Jesus. Tchau, tchau.